Na madrugada de Natal de 1945, algo sinistro aconteceu em Fayetteville, uma pequena e silenciosa cidade nas montanhas da Virgínia Ocidental. Enquanto a maioria das famílias se preparava para celebrar o dia mais esperado do ano, os Sodders, uma família numerosa, trabalhadora, aparentemente comum, acordavam para um pesadelo do qual jamais conseguiriam escapar. Naquele dia, algo queimou. Mas o que realmente foi consumido pelas chamas não foi só a casa deles. George e Jenny Sodder eram imigrantes italianos. Orgulhosos, determinados, haviam construído uma vida digna em solo americano. Juntos, criaram 10 filhos, 10 vidas, 10 mundos dentro de um só lar. E naquela noite de Natal, 9 deles estavam em casa. A neve havia começado a cair. As luzes piscavam com suavidade. Risos, cheiro de comida, árvores decoradas, tudo parecia em paz. Até que por volta da 1 da manhã, uma ligação telefônica estranha acordou Jenny. A mulher do outro lado da linha parecia ter discado o número errado, mas ria de forma desconfortável, como se soubesse mais do que estava dizendo. Pouco depois, Jenny percebeu algo ainda mais perturbador. Luzes acesas, portas destrancadas, uma sensação de que havia algo errado pairando no ar. Às 1h30 da manhã, a casa do Sodder estava envolta em chamas. As labaredas cresceram rápido, consumindo o que encontravam pela frente. George correu para tirar quem podia. Conseguiu salvar alguns filhos. Jenny também escapou. Mas 5 crianças, Maurice, Martha, Louis, Jenny, a filha que carregava o nome da mãe, e Betty, que estavam no andar de cima, nunca mais foram vistas. O desespero tomou conta. George tentou tudo, subir de volta, usar a escada, quebrar janelas, mas era como se o fogo tivesse sido planejado. A escada que sempre ficava encostada na casa havia desaparecido. Os caminhões de bombeiros só chegaram horas depois, tarde demais. As autoridades concluíram rapidamente. As crianças morreram no incêndio. Fim da história? Não, longe disso. O que deveria ser um trágico acidente logo começou a revelar camadas obscuras. Durante as buscas nos escombros, nenhum corpo foi encontrado, nenhum osso, nenhuma evidência física dos 5 filhos que supostamente teriam sido reduzidos a cinzas. Jenny não aceitou. Ela fez experiências por conta própria. Queimou pedaços de ossos, restos de carne de animais, estudou relatórios forenses, descobriu que mesmo em incêndios muito mais longos e intensos, restos mortais quase sempre permanecem. E ali não havia nada. A família começou a se perguntar: e se as crianças não tivessem morrido no incêndio? E se elas tivessem sido levadas? Pistas começaram a surgir, todas desconexas, mas assustadoramente consistentes. Algumas semanas antes do incêndio, um estranho bateu na porta do Sodder, oferecendo serviços elétricos. Olhou com atenção o painel de fusíveis da casa e murmurou algo que Jenny jamais esqueceria: "Isso aqui vai pegar fogo um dia." George dispensou o homem, mas a frase ficou ecoando em sua mente. Outro detalhe bizarro, um vizinho afirmou ter visto uma figura observando a casa na véspera de Natal. Parada, imóvel, como se esperasse algo. Horas antes do incêndio, um dos filhos ouviu passos no telhado. E após o incêndio, testemunhas alegaram ter visto pessoas desconhecidas mexendo nos carros da família. Os mesmos veículos que George tentou usar para buscar ajuda e que misteriosamente não ligavam naquela noite. Os indícios foram se acumulando. Um motorista de ônibus disse ter visto algo incomum: pessoas atirando bolas de fogo no telhado da casa na madrugada do incêndio. Anos depois, uma vizinha afirmou ter visto as 5 crianças dentro de um carro com placas desconhecidas partindo em alta velocidade. George e Jenny recusaram-se a aceitar a versão oficial. Começaram uma investigação própria, movidos por um sentimento que só quem perde um filho, ou 5, consegue compreender. Um buraco que não se preenche, uma dúvida que consome.
Eles espalharam cartazes, contrataram detetives particulares, entrevistaram moradores e colocaram um enorme outdoor à beira da estrada com fotos dos filhos desaparecidos. Durante décadas, aquele outdoor se tornou um marco sombrio da cidade, como um grito congelado no tempo. Mas o que mais intrigava era o que surgia pelas frestas do caso. Anos depois, George recebeu uma carta estranha, sem remetente. Dentro havia uma fotografia de um jovem, no verso, uma mensagem enigmática. Louis Soder, eu amo meu irmão Frank. A90132. Outro fez 5. A carta viera do Kentucky, mas quando investigaram, não havia mais nada. Nenhuma pista, nenhuma resposta. Jenny passou os últimos anos de vida dormindo com uma roupa preta, como se tivesse de luto eterno. Ela acreditava que se os filhos um dia voltassem, veriam que ela nunca tinha deixado de esperar por eles. O caso se transformou em lenda local. Muitos achavam que os Soders estavam em negação, que o trauma havia torcido a percepção, mas outros, inclusive investigadores independentes, acreditavam que havia algo muito errado naquela história. E então, uma pergunta começou a incomodar todos que mergulhavam naquele mistério. E se os Soder foram alvo de algo maior? De algo que envolvia segredos, vingança e uma rede de silêncios? Havia um detalhe que muitos tentavam ignorar. George Soder era um imigrante italiano, mas tinha opiniões políticas fortes e declaradamente contrárias a Benito Mussolini, o ditador da Itália. Isso lhe rendeu inimizades na comunidade italiana da época. Pessoas o odiavam abertamente por trair sua pátria. E um dos homens mais próximos da família, que sumiu logo após o incêndio, havia sido identificado como simpatizante do fascismo. Coincidência? Ou seria essa uma das raízes do pesadelo que os Soder viveram naquela madrugada de Natal? Na superfície era apenas um incêndio, mas por trás da fumaça e das cinzas havia um mistério que atravessaria décadas. E talvez algo muito mais perturbador do que qualquer tragédia acidental poderia explicar. Ao longo das décadas, enquanto o mundo girava e a história ia sendo esquecida por muitos, os Soder e Jenny permaneciam ali, presos a um tempo que não avançava. Eles não enterraram seus filhos porque não havia o que enterrar. E sem corpos, não houve luto completo, só dúvida, silêncio e um desespero gelado que, com o passar dos anos, foi se transformando em obsessão. George gastou tudo o que tinha tentando encontrar pistas. Viajou por estados inteiros, seguindo rumores, boatos, bilhetes anônimos. Um motorista de Nashville, por exemplo, afirmou ter visto uma das crianças em um orfanato. Outro dizia ter ouvido conversas suspeitas num bar na Flórida sobre 5 crianças italianas levadas da Virgínia Ocidental. Nada levava a lugar nenhum. A polícia, por sua vez, parecia cada vez menos interessada. Tratavam Soder como pessoas emocionalmente instáveis, consumidas pela dor. Alegavam que as conclusões iniciais eram finais, que o incêndio fora um acidente, que os corpos realmente poderiam ter sido destruídos. Mas evitavam explicar por que nenhum dente, nenhum osso, nada havia sido recuperado, mesmo com escavações feitas posteriormente no terreno. E talvez mais estranho ainda, por que o local do incêndio foi rapidamente nivelado, coberto de terra, como se quisessem enterrar mais do que só os destroços. A teoria mais sombria começou a ganhar força na própria cidade. Os filhos do Soder foram sequestrados, sim, mas por uma motivação silenciosa. Alguém que queria punição. Alguém que conhecia o Soder. Vingança. O pano de fundo político era real. George falava abertamente contra Mussolini numa época em que muitos imigrantes italianos ainda apoiavam o regime. Havia relatos de discussões acaloradas, de ameaças. Inclusive, semanas antes do incêndio, um misterioso homem apareceu à porta do Soder oferecendo seguro de vida. Quando George recusou, o sujeito teria dito: "Sua casa vai queimar e seus filhos vão desaparecer. Você vai pagar por suas palavras." A frase foi registrada em depoimentos, mas nunca investigada com a seriedade que merecia. Outro ponto curioso:
Um dos detetives contratados pela família desapareceu misteriosamente após ir ao Kentucky investigar a carta com a suposta foto de Louis. Nunca mais foi visto. E o que era apenas um sumiço de crianças já parecia ter se transformado numa rede de silêncios e apagamentos. Anos passaram, e mesmo os filhos sobreviventes da família cresceram à sombra do não dito. As noites de Natal eram preenchidas por silêncio e sussurros. Havia presentes demais debaixo da árvore. Sempre 5 a mais. Uma mãe que deixava a porta destrancada, no caso de alguém voltar. A cada nova pista, o vazio ficava ainda mais profundo. Na década de 1960, surgiram relatos de que uma mulher em São Luís alegava ser Martha Soder. Ela dizia ter memórias confusas, falava italiano e afirmava ter vivido trancada por anos em uma instituição. Quando os Soder tentaram contato, ela desapareceu. A história se dissolveu